a professora Nilda Stecanella, que é doutora e mestre em educação pela URGS, desenvolveu a sua tese intitulada Jovens e Cotidiano, Trânsitos pelas Culturas Juvenis e pela Escola da Vida, tomando a dimensão não escolar da educação em diálogo entre a sociologia da educação e da juventude. É professora aposentada da Rede Municipal de Caxias do Sul, onde atuou como professora, diretora, coordenadora pedagógica, além da gestão nas políticas educacionais locais. Foi membro do Conselho Municipal de Educação de Caxias do Sul, é docente no programa de pós-graduação em educação e coordena o Observatório de Educação da URGS. Desenvolve projetos de pesquisa, tendo as políticas educacionais da Serra Gaúcha como cenário investigativo. É bolsista em produtividade do CNPq. E com ela, para apresentar essa pesquisa, convidamos o professor Matheus Panisson, que é professor, pesquisador com atuação no programa de pós-graduação em administração e no programa de pós-graduação em engenharia de produção da URGS. Coordena o grupo de pesquisa em avaliação dos impactos de tecnologias de inteligência artificial. É doutora em administração, com uma tese sobre capacidades dinâmicas baseadas em conhecimento, a influência da capacidade de aprendizado, da criatividade organizacional, da orientação empreendedora internacional, recebendo menção honrosa no Prêmio CAPES de Teses de 2016. Os pesquisadores vão apresentar para nós a rede Futures Literacy para a Educação Básica. Muito obrigado. Obrigada por terem vindo. E um bom dia para quem nos acompanha em casa. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui. Obrigada pelo convite, a oportunidade de podermos falar um pouco sobre esse projeto que nós recém finalizamos uma grande fase, que durou quase 2 anos e meio, e que temos vários resultados, né? Vários construtos, como nós temos chamado, não necessariamente produtos. Estamos aqui hoje, eu e o Matheus, representando um grupo grande, que é um grupo de pesquisadores, sêniors, júniors e também professores pesquisadores que estão na educação básica. E também estudantes pesquisadores que foram, digamos, os nossos grandes interlocutores empíricos para que nós pudéssemos fundamentar e validar também o que nós trazemos aqui, que o Matheus depois vai destacar melhor, toda a dimensão de inovação que acompanha esse projeto para a educação nacional. Diria ainda que esse projeto ele está ancorado em, basicamente, 2 grandes pilares, que está envolvido em todas as concepções do que é, né, a Futures Literacy ou o Futures Literacy. E nessas concepções estão as competências para o letramento em futuros, está uma abordagem pedagógica para o desenvolvimento dessa competência, mas também estão estratégias para promover aprendizagens significativas. Então, esse movimento todo, articular todas essas interfaces, exigiu muito diálogo, né, Matheus? Multi, transdisciplinar. Então, assim, um administrador e uma educadora, mais uma física, né, que nós somos os 3 sêniores, né, eu, o professor Matheus e a professora Valquíria Vilas Boas, procuramos articular isso, aprendendo uns com os outros, inclusive na linguagem, né, inclusive no vocabulário. Eu acho que eu vou deixar aqui para você passar, Matheus. E eu acabei esquecendo de dizer, então, o projeto ele é financiado pela FAPERGS no âmbito do edital ProEdu de 2021. Ele iniciou lá em 2021, quando nós fizemos o primeiro contato tivemos aprovação, passamos por todo o pitch, né, para
a aprovação e fizemos o contato com uma escola para desenvolver esse trabalho piloto. Muito importante também dizermos que ele era um projeto e agora até eu não estou tão habituada com a linguagem de chamar isso tudo de uma rede. Rede Futures Literacy, é essa a nova fase. E aí pensar quem pode participar, né? Nós já desenvolvemos com uma escola municipal, mas nós podemos ter escolas estaduais, escolas privadas que desejem, né? Então, todo o movimento é uma adesão espontânea em alguém que queira também se conectar com o segundo pilar do que eu anunciei antes, né? Que é o trabalho com a pesquisa, como princípio educativo, mas também como ferramenta pedagógica. E isso não só lá na escola, desde a educação infantil até o ensino médio, mas aqui na universidade também. Então, nós, em geral, temos utilizado esse termo muito mais de modo naturalizado no nosso vocabulário, nos nossos documentos, seja aqui ou seja lá na escola, mas não temos nos encharcado das reais concepções de como nós podemos colocar isso em movimento. E quando nós trabalhamos com a pesquisa como princípio educativo, nós temos um princípio dentro dela, que é a curiosidade. E a curiosidade gera perguntas. E as perguntas mobilizam, inquietam, desafiam na busca de respostas. E foi um pouco esse perfil, né, ou esse movimento que nos colocou nessas rotas. Também nós podemos ter uma interlocução com o Ministério da Educação, com secretarias de educação, com tanto estadual quanto municipal, com universidades que queiram desenvolver essas competências e também conhecer as estratégias que foram construídas para construir projetos de letramento em futuros. Um último aspecto, que a tradução literal de Futures Literacy é alfabetização em futuros, mas nós contextualizamos os nossos produtos, que é mais do que alfabetização, é mais do que descodificação ou decodificação. É interpretação, é envolvimento e é apropriação em práticas que se convertem em culturas, né, de letramentos em futuros. E, considerando que é uma rede, a ideia é que se envolvam, né, professores, gestores, pesquisadores também nesse movimento. E, na sequência, o Matheus apresenta aí como que nós estamos constituídos. Então, trazer um pouco da trajetória, né, por que esse projeto foi iniciado e por que também desenvolver as competências para o letramento em futuros, né. Isso já é mais de uma década que a própria Unesco vem colocando o letramento em futuros como uma competência essencial, né, para o século XXI. E tem pelo menos 3 pontos a serem colocados, né. O primeiro é de a visão de um mundo cada vez mais incerto, né, cada vez mais turbulento, com mudanças de ordem tecnológica, climática, né, social, e que nos colocam a tomar uma consciência sobre as várias possibilidades, probabilidades e alternativas, né? Então, na medida em que você consegue entender que não existe só um caminho, mas possíveis caminhos que podem se formar, né, mais tu consegue ter liberdade de ação. Tu traz isso para o nível do estudante, tu está falando de autonomia, né? Essa é a primeira dimensão que a gente coloca aí da Futures Literacy. O segundo ponto tem a ver com a imaginação, né? Então, assim, o desenvolvimento da imaginação nos leva a uma capacidade criativa, a capacidade criativa nos leva a uma capacidade de inovação. Então, quando a gente pensa em competências para inovação e para a sustentabilidade, a Futures Literacy, ela também entra, né, como um componente de desenvolvimento nesse aspecto como um todo. Mas tem um terceiro aspecto muito particular, que é da Unesco, que é justamente a questão da vida no planeta, né? Ou seja, estimular o pensamento em futuros, né, tem a ver em pensar como as gerações de hoje, né, vão desenvolver, entender o mundo de hoje para as próximas gerações, né? Isso está muito dentro da tônica e do desenvolvimento da Unesco, né? Tanto que a Futures Literacy, né, por essência, ela conversa, né, com grande parte das ODSs, principalmente com a questão da educação de qualidade, a dimensão de saúde e bem-estar, que tem a ver com a própria relação do indivíduo com o planeta e com futuras gerações, e muitos dos projetos que são desenvolvidos em nível de Futures Literacy, eles tocam, né, dimensões relacionadas à água, a recursos, parcerias, cultura de paz. Os nossos projetos agora estão desdobrando nas questões de sustentabilidade, direitos humanos, então, naturalmente, ele conversa e tangencia esses aspectos, né.
Mas vem a grande pergunta que foi o mobilizador desse projeto, que é como desenvolver as competências para o letramento em futuros. Na realidade, já existem manuais internacionais, existem abordagens consolidadas em nível Finlândia, em nível Estados Unidos, Inglaterra, mas nós não tínhamos uma abordagem nacional, né? E a gente sabe que a abordagem pedagógica não pode ser importada, ela tem que ser desenvolvida na nossa realidade e contexto. Até o nosso conhecimento, até o nosso momento, essa é a primeira abordagem, né, consistente, científica e pedagógica em nível Brasil, né? Por quê? Porque ela justamente passou por um processo de entendimento aprofundado da realidade da escola brasileira no desenvolvimento daquilo que pode fazer mais sentido para a nossa visão, né, em relação ao letramento em futuros. Então, esse projeto, ele necessitou, né, ter uma abordagem transdisciplinar, né? No PPJ a gente já vinha trabalhando há muito tempo com a abordagem de Futures Thinking Foresight, porque a Futures Literacy requer um tipo de pensamento, que é o pensamento em futuros. Isso é o objeto da Futures Thinking, assim como existe o Systems Thinking, o Computational Thinking, mas isso não estava em nível de letramentos, né? Foi justamente no contato com toda a área da educação que a Profindua trouxe essa bagagem, né, da leitura do cotidiano escolar, da formação e investigação, e com a conectividade também com a professora Valquíria, né, um dos maiores nomes nas estratégias para aprendizagem ativa e significativa, que se construiu algo, né, que hoje a gente pode dizer que é uma inovação pedagógica, né, uma abordagem que pode fazer e fez, né, muita diferença dentro aí de um contexto escolar, mas é uma união aí de várias áreas de conhecimento que traz algo único aqui, desenvolvido no âmbito da Universidade de Caxias do Sul, né. Isso, claro, foi desenvolvido por uma equipe interdisciplinar e intersetorial, né? Então não só por parte da universidade, mas vários professores de várias áreas do conhecimento da escola Caldas Júnior, né, que trabalharam brilhantemente, né? Destacar também aqui, acho que o papel do Wagner enquanto liderança, né, da equipe, então esse papel de envolver a comunidade no projeto e ter esse intercâmbio. Então esse grupo cresceu depois para mais de 20 alunos, né, que também desenvolveram o projeto, então a gente está falando aqui representando um grupo de muitas pessoas, né? Eu acho que esse é o ponto importante, assim, em relação ao desenvolvimento. É dizer que essa equipe, ela tem mestrandos, doutorandos em iniciação científica, os professores que estão na escola, e o grande desafio, né, o Wagner era o vice-diretor aqui da Escola Caldas Júnior, e foi a grande ponte, né, porque a gestão também esteve envolvida. E, de modo direto, foram quase 30 alunos, né, de 20 a 30 alunos que participaram, em torno de 20 professores, mas abrangeu todo um turno da escola e também transcendeu para a comunidade escolar. Então, tudo que vai ser apresentado aqui é fruto, digamos, de uma cocriação, né, entre todas essas pessoas, né. Então, o que a gente vai apresentar agora é um pouco a trajetória do projeto, né, que a gente está organizando em 3 fases históricas, que a Profindua pode... Obrigada. Então, a fase 1 foi o contato com a escola para estabelecer um contrato pedagógico, científico para desenvolvimento do projeto. Nós precisávamos de parceiros. E implicou em todo isso aconteceu em 2021. Estávamos ainda em pandemia, né? O contato foi online. E em 2022, a escola, né, as escolas, as instituições voltaram integralmente para a presencialidade. E aí nós ficamos um semestre todo com uma formação com os professores, mas não foi uma formação de nós levarmos as informações, mas foi uma formação na perspectiva de uma formação em investigação, em que nós nos valemos dos preceitos da pesquisação em contextos educativos, em que os professores foram investigadores e foram construindo um movimento junto conosco. Claro que tudo isso tem várias etapas que nós apresentaremos em seguida. E no segundo semestre de 2022, nós passamos a fazer o trabalho envolvendo os estudantes. Então, com toda uma organização, uma dinâmica de como poder fazer isso, valorizando a participação e o que os estudantes têm a dizer. Quando a gente escuta e percebe que os estudantes não querem ir para o intervalo, que eles se envolvem e dizem, eu evoluí com o projeto, a nossa certeza, né, nessa esperança de que sim, nós temos que apostar na pesquisa, e educação transcende todas as áreas. E a nossa rede, ela é grande, né? Foi com a Prefeitura Municipal, as nossas alianças, né, com a Prefeitura, que oportunizou o desenvolvimento na escola, foi com a Escola Caldas Júnior, na ocasião foi com o Sinted, que também nos ajudou
a fazer toda a editoração da coleção Vídeo de Aulas, que nos ajudou a criar essa imagem, né? Essa imagem que está no banner, ela representa o projeto. É leveza, é curiosidade, é descoberta, é registro, é conexão, é internacionalização. Também temos a Fundação Vox Populi, com sede em Portugal, que dissemina a pesquisa que ensina, que também concede o selo Esta Escola Pesquisa, e nós vamos aplicar isso aqui no Brasil. E temos, enfim, os financiadores, e mais a Cátedra Educação para a Cidadania Global e Sustentabilidade, Justiça Social e Sustentabilidade Ambiental. Você quer comentar isso? Posso comentar. De certa forma, comentei um pouco, né, já do que foi, qual foi a trajetória do projeto, o contato. Então, aqui, esses termos são científicos, né, porque eles fazem parte da pesquisação, mas nós também inventamos passos no âmbito dele, né? Então, todos esses momentos pedagógicos na perspectiva da formação e investigação, e diga-se também com a experiência acumulada num projeto quase programa que nós desenvolvemos aqui há mais de 20 anos na universidade, que é o Escola e Pesquisa ao Encontro Possível, em que nós aprofundamos, né, a pesquisa como princípio educativo, mas também como recurso pedagógico. E aí se estabeleceu o contrato, quais são os papéis de cada um dos atores envolvidos, professores, estudantes, escola, pesquisadores. E nessa interlocução nós partimos, né, para essa questão da participação e protagonismo, que é um dos passos da pesquisação, que implica no discurso, no dizer a palavra. Então, nesse dizer a palavra, e aqui tem uma perspectiva freiriana muito importante, né? Os registros vão acontecendo e a própria mudança nesse dizer a palavra, a partir dos desafios que se enfrenta no cotidiano escolar, na relação pedagógica, ou na relação com o mundo e nas relações sociais também. E se parte para a ação. Então, o processo autotransformativo ele vai acontecendo no âmbito da formação. Mas nós tínhamos um objeto, né, de reflexão, que é a Futures Literacy, que foi se convertendo no movimento das 7 etapas, né? Inicialmente, nós tínhamos definido 6 etapas, mas ela depois se converteu em 7 etapas, que nós vamos detalhar em seguida, e também todo o processo de avaliação desse movimento. Mas avaliação em cima do quê? Em cima dos construtos. Então, as cartas de aula que implicaram em todo o planejamento do movimento de formação, mas também as memórias de aula, que tinham os registros e as pessoas, nos encontros seguintes, liam os registros, interagiam, aprofundavam, colocavam dúvidas, expressavam também os seus dilemas e as suas crises. E isso foi modulando, então, o que nós consideramos como essa linha aqui, que eu não enxergo agora, mas eu vou tentar buscar na minha memória, as etapas para a construção de projetos de Futures Literacy, que aqui está, então, nesse conjunto de bolinhas, está a abordagem pedagógica, né, para o desenvolvimento de competências de letramento em futuros. As etapas a gente trabalha depois, né, Matheus? E como resultado, né, desse projeto, teve um desenvolvimento piloto, né, que foi o projeto 50 anos, né, da Escola Caldas Júnior. Isso gerou um documentário, né, e gerou justamente um trabalho muito bacana da escola olhar para o seu passado, perceber o seu presente, projetar possíveis futuros, né. Os alunos desenvolveram toda uma pesquisa, contato com comunidade, conheceram as histórias dos professores, entenderam novas possibilidades. Isso gerou engajamento de professores, de alunos, da gestão, da comunidade, em diferentes séries, né, em diferentes perspectivas. Você quer complementar? Então, o que poderia ser assim, um projeto no calendário escolar, né, vamos comemorar os 50 anos da escola. Esse movimento foi muito bonito, de ver a escola tomada da comunidade, de todos os alunos, e envolvidos na construção da relação de cada década da escola com o que estava acontecendo no mundo, em termos de ciência, em termos de cultura, em termos de política, em termos de esporte, lazer, e a comunidade ali presente. O intervalo aconteceu, os alunos não queriam ir para o intervalo. E era um projeto organizado em comitês em que tinham professores e estudantes trabalhando de igual para igual.
em mesas, enfim, foi um projeto muito bonito. Então, fugiu daquela normalidade do proforma de cumprir com uma ação que está no calendário escolar. Por quê? Aqui a gente insiste, né, na formação de professores, e aqui a gente está falando formação e investigação, não basta ter um objeto, mas tem que ter um método. E nós fomos muito rigorosos no método dessa formação. Acolhendo a flexibilidade que está enfim, que é parte de nós, né, Matheus? Mas tendo um rigor. Então, essa articulação entre academia, escola, comunidade e também agências de fomento e poder público que nos abriu esse espaço, ela fortalece essas relações e os construtos que nós entendemos que são construtos de transformação. Não foi mais do mesmo, né? Mas se tem algo realmente que, nos meus 42 anos de docência, eu digo é algo novo. Então, com base nessa pesquisa e olhando, né, para o que aconteceu, olhando para as experiências, olhando para os dados, a gente teve um outro trabalho, aí em 2023, início de 2024, de consolidar, né, tudo isso com uma abordagem, denominada abordagem, né, Futures Literacy para educação, que não só básica, mas que pode ser aplicada também, né, em outros níveis. Isso nos levou a consolidar, então, a metodologia, né? Então, a gente não vai entrar aqui nos detalhes das 7 etapas, fica até o convite aí de acessar o site, né, se conectar com o livro, que é um livro publicado pela Edux, né, disponível aí gratuitamente, onde cada uma dessas etapas, elas são, digamos, detalhadas, tanto em nível de fundamento, quanto em nível de aplicação na escola, né? Mas talvez tem 3 pontos aqui que diferenciam nessa metodologia, e a gente coloca aqui num aspecto muito, primeiro, desse movimento mais coletivo, né? Ou seja, a Futures Literacy não é uma abordagem para ser usada pelo professor de educação física na sua aula. Ela se prestou como uma metodologia para ser integrada entre várias áreas, né? Então, quando tu vai trabalhar, por exemplo, um projeto sobre o futuro da sua saúde, né? Aí que entra a expertise combinada. Então, esse é um ponto também importante do papel da metodologia dentro da articulação, né, dos projetos pedagógicos, né. A dimensão, isso a gente viu que muitas escolas trabalham um nível de abstração, um nível de estruturação em Future Literacy. A gente viu que funciona muito bem uma abordagem que envolve o cognitivo, social e emocional, né. Então, isso tem um papel até muito importante dentro do desenvolvimento, né, que leva em conta a articulação entre a parte analítica, a parte imaginativa, o emocional, a sensibilização. Isso é algo também que está muito colocado aqui dentro da nossa abordagem, né? E essa conexão, Futures Literacy, não é só sobre falar sobre futuro, né, mas é justamente fazer essas conexões entre resgate de passado, presente e futuro, e esse movimento, né, de entendimento, de pesquisa e fazer, que constitui uma metodologia mais completa, né, e que deu sentido e atribuiu novos sentidos, né, para o contexto ali da escola. Matheus, quem sabe a gente só passa rapidamente, né, como nós nomeamos as 7 etapas. Estamos no tempo, 5 minutos, mas já está quase. A sensibilização para futuros, que é o Imagine, na síntese, né? A pergunta de múltiplos futuros, que é o... Oi? Não lembro qual é a tradução aqui que nós fizemos para a questão do problema, né? A mineração compartilhada de informações, os horizontes temporais, análise crítica e criativa, coletiva, né, a reflexão significativa, também a tomada de ação e a colheita das transformações, né, que é toda a perspectiva de contemplação do caminho feito, porque às vezes se faz todo um processo e não se sedimenta, né, não se contempla os achados. Então, isso está descrito, né, tanto no livro Futures Literacy, quanto todo o contexto que aconteceu na coleção Cartas de Aula e Memórias de Aula, e com um conjunto também de vídeos de aula com mais de 15 vídeos de vários professores aqui da universidade que conectam, né, diferentes pontos aí das abordagens de aprendizagem ativa e significativa no contexto aí da Futures Literacy. Então, essas foram algumas produções, desenvolvimentos a partir, né, do projeto. A gente também evoluiu no desenvolvimento de uma IA generativa, né, que justamente traz essa base de conhecimento do livro, das cartas, do projeto, e pode ajudar as escolas a pensar, né, os seus projetos em relação à geração de ideias e viabilidades, mas muito pensando em nível de contexto, né, e de restrição de recursos, porque a situação da escola no Brasil muitas vezes é uma limitação de recursos. Isso foi algo que a gente aprendeu durante o projeto, né? Então, essa metodologia ela nasceu também entendendo os recursos, digamos, as restrições de recursos disponíveis para algo que pudesse fazer sentido. Então, analisando o contexto da escola, os seus recursos, as restrições de recursos, ele pode pensar em projetos que podem ser mais
factíveis, né, executáveis e que possam fazer sentido. Então, essa IA aqui, ela, com a base de conhecimento, né, do livro, ela ajuda, né, na concepção, sugestão, né, para que os professores possam ter um ponto de partida também em relação a esse aspecto. E com isso, né, se estabeleceu que tinha um movimento, já uma bagagem de ciência, de tecnologia, para constituir, né, uma rede pensando em como escalar esse conhecimento, essas ferramentas, né, para um conjunto maior de escolas. E aí surge, então, a rede Futures Literacy, né, que ela já está disponível, futuresliteracy.com.br. Hoje, por enquanto, né, o primeiro site, ou o principal site indexado no Google de Futures Literacy no Brasil, então isso é até uma visibilidade importante para a própria universidade, né, mas aqui se passa a ter acesso a todos os recursos, né, não só metodológicos, tecnológicos, mas também de buscar a conectividade. O ponto principal dessa abordagem aqui é que as escolas possam estar se conectando, compartilhando suas experiências no âmbito da metodologia, e isso possa gerar em novos dados também, experiências e trocas, para fortalecer, né, a rede, né, como um todo. E o que a gente vê de forma geral, né, enquanto impactos, de fato, isso foi observado, né, que a Futures Literacy tem uma capacidade de geração de inovação na educação básica, enquanto novos currículos, introdução de novas metodologias, configuração de novos ambientes. Os projetos foram feitos fora do âmbito da sala de aula normal, a própria inovação na gestão, as próprias reuniões pedagógicas tiveram mudanças depois do projeto, como foi relatado, e a própria construção da intersetorialidade entre escola, universidade, né, e comunidade. Mas o ponto principal está aqui, né, está no estudante. E aí eu acho que, Prof. Nilda, o que os estudantes falaram sobre isso? É isso, a questão da quebra da sala de aula retangular e da relação uma turma com um professor, mas eles conheceram professores diferentes, eles transcenderam as caixinhas do currículo que é imposto. E, então, nesse processo, muitas relações foram estabelecidas, não só aluno-aluno, mas aluno-professor e um professor que não era seu professor, mas com objetos e com a sua história, no âmbito, no caso desse projeto que foi desenvolvido, no âmbito da história da escola, mas também da história do bairro, da história da sua família, daquilo que estava acontecendo no país e no mundo. Esse foi um dos objetos, mas e não é uma receita, e isso pode ser desenvolvido a partir das curiosidades que emergirem na relação. Quando nós estamos levantando a questão, compartilhe sua experiência, nós também estamos com um olhar para valorizar o que de fato está acontecendo e que fica invisível nas práticas das escolas, nas práticas da educação do nosso país. Então, também nesse sentido, é o olhar acadêmico, é o olhar científico, que também ajuda a fazer, talvez, uma curadoria, ou talvez a curadoria que essas experiências possam fazer, inclusive nos nossos projetos, nas nossas práticas aqui na universidade. Então, é muito sobre isso, né? Como uma abordagem dessas pode criar um senso de pertencimento, de autoria, de colaboração, que é algo que foi uma queixa no início, né? Quando a gente teve o primeiro contato com os professores, e teve uma transformação em como o estudante começou a visualizar, né, a escola em relação a isso. Então, isso que a gente vê, né, como um potencial da Futures Literacy, como uma abordagem para ressignificar aí a educação como um todo. Fica o convite para acessar, né, o site, o QR Code, e essa é a nossa história aí do projeto até o momento. Obrigada.